Essa história começa, na verdade, veio da família Araújo, que é da Dona Edi. A mãe Pergentina, era uma mulher que morava em Crateús, mas se formou em Fortaleza, inclusive foi oradora da turma dela, aluna do professor Farias Brito, né? Àquela época, era a única pessoa que falava francês em Crateús, e ali depois na Itapoca. E ela era poetisa. E todos os filhos e filhas ou tocavam violão ou dedilhavam ao piano. Mas era uma família muito voltada à questão da acessibilidade, da arte, da música, da poesia, né? E ela tem poemas belíssimos. E vem daí essa origem. Tem até um fato que eu quero aproveitar a oportunidade para deixar aqui registrado, é que o primeiro relógio da coluna da hora, que era um relógio belga, o manual de instruções veio todo em francês. E quem traduziu o manual de montagem do primeiro relógio da coluna da hora foi a mãe Pergentina, que veio do Crateús para cá para traduzir a montagem do relógio da coluna da hora. E eu sempre fui criado nessa ambiência de música, de poesia. Também sempre gostei muito de fazer redações, sempre tirava notas boas em redação. E acho que veio daí. Isso tudo estava guardado dentro de mim até que o seu Clóvis faleceu em novembro de 84. E eu me lembro muito bem que eu fiz uma carta que foi lida por mim e pelos meus irmãos em cada uma das empresas, que era uma carta de posicionamento da família em relação ao que é que ia, como é que ficava, enfim. E ficou uma carta muito bem feita, muito histórica. E uns 2 ou 3 anos depois, a Dona Edi, minha mãe, num sábado, me disse o seguinte: meu filho, você sempre fez umas redações tão bonitas, por que você não começa a escrever? Eu não dei muita atenção àquilo, mas ficou assim, aquela coisa aquela sementinha que se coloca lá, né? Plantaram ali uma sementinha. E na realidade, eu um dia, num sábado, chegando de um compromisso e tudo mais, eu gosto de tomar um vinhozinho ali no jardim, e aí comecei a escrever. Nós estamos falando aí de 1986, 87. Só que isso ficou, vamos dizer assim, enrustido e guardado pelo menos por 10 anos. Que eu escrevia e guardava. Escrevia e guardava. E aí, com um certo tempo, eu, numa roda de amigos, comecei a querer mostrar algumas coisas. E aí as pessoas gostaram muito. E aí eu comecei a me organizar. Passar para o computador, revisar algumas coisas e tudo mais tal. Em 1999, eu já tinha um livro pronto, né? Um livro pronto no seguinte sentido, já tinha material para o primeiro livro, mas eu não queria lançar. E eu tive um problema de saúde muito sério, muito grave. E fui assistido por outro grande acadêmico, ex-presidente da Academia Cearense de Letras, que é o meu amigo, meu guru, meu médico e meu irmão, Pedro Henrique Saraiva Leão. E nós, quando eu estava em tratamento, assim, dirigido e orientado por ele, eu busquei e fomos para Nova York, para uma consulta no Memorial de Nova York. Eu, a dona Estela, minha mulher, o Pedro Henrique e a Amanda, mulher dele. O fato é que nós reservamos uma semana em Nova York. E eu levei as minhas poesias,
que o Pedro já conhecia algumas, e sentado no Sorro, numa calçada do Sorro, em Nova York, tomando um vinho que chamava São Francisco, não deve ser por acaso, eu sou louco por passarinho, por natureza, nós fizemos a primeira seleção, quer dizer, o Pedro Henrique fez a primeira seleção do meu livro, só que eu queria lançar mais ou menos 45, 50 temas, e levava 147, ele separou 90 e poucos, e depois eu fiz um filtro junto com ele, até concluir o primeiro livro, que chama Trajetória, que depois que eu fiz uma cirurgia muito pesada em São Paulo, eu disse, não, agora chegou a hora de eu colocar isso para o mundo. E lancei meu primeiro livro no ano 2000, depois da minha cirurgia. Aí começa a história toda. Eu, que jamais sonhei em ter a honra de pertencer à Academia Cearense de Letras, porque onde estão os maiores intelectuais, as maiores inteligências das artes literárias, da poesia do estado do Ceará. Nós somos mais de 6 milhões e meio de cearenses e somente 34 acadêmicos. Isso é um filtro muito, 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 muito importante. E eu fui surpreendido, diria eu, por uma visita de uma comissão de amigos, entre eles o Zé Augusto Bezerra, o Pedro Henrique Saravalhão, o Juarez Leitão, Dr. Lúcio Alcântara, o Durval Aires, que me trouxeram, eu tomei um susto, porque me trouxeram esse desafio. E a minha primeira resposta foi dizer que eu não estava pronto, que achava que aquela não era a hora, e que eu estava fazendo alguns movimentos internos empresariais e queria ficar um pouco aí num período sabático e tal, e pedi um tempo para pensar, pedi uma semana para pensar, e depois de uma semana eu voltei para eles, dizendo, olha, eu estou resistente à ideia, acho que ainda não é a hora e tal. E me foi colocada a seguinte situação: Pio, não é você que está querendo ir para a academia, é a academia que quer você lá dentro. Aí eu mudei a visão, né? E inclusive disse, olha, eu não vou e nem desejo ficar ligando para ninguém, pedindo voto, porque eu acho que isso, para mim, não faz muito sentido. E aí eles me disseram assim, você não precisa ligar para ninguém, nós só queremos a autorização do seu nome para trabalhar seu nome. Eu digo, puxa, ficou difícil. E eu aceitei porque são grandes amigos, eu não estava no meu planejamento, no meu radar, me dedicar a isso, mas meu avô, Pio Rodrigues, se dedicou boa parte da vida dele ao náutico, meu pai foi um dos fundadores do CDL, do Movimento Logista, foi presidente 3 vezes do CDL, 2 vezes da Federação, eu fui presidente 2 vezes do CDL, né, por um período de 4 anos, e fui 22 anos primeiro vice. Eu adoro a minha cidade, criei muitas coisas aqui, como a iniciativa do Natal de Luz, questão de adoção de espaços públicos, praças. A primeira pessoa que adotou a Praça do Ferreira fomos nós aqui através da Casa Pio. A primeira pessoa que adotou a Praça Portugal foi a Serrolim Engenharia. A data de hoje nós adotamos 6 espaços públicos na cidade de Fortaleza. Sempre tive um apreço muito grande pela história da cidade, pela arquitetura da cidade. E aceitei o desafio e o pessoal realmente foi trabalhar meu nome. No começo surgiram algumas candidaturas, né, que recuaram, mas havia uma corrente de
pessoal de acadêmicos, mais ligado à área jurídica, que entendia que, como eu estou sucedendo um honrado, digno, ilustre professor do Brasil e do mundo, grande mestre do direito constitucional, o doutor Paulo Bonavides, eles entendiam que a cadeira 17 deveria continuar com alguém que fosse ligado ao judiciário. Então houve e essa pessoa era a Denise, que concorreu comigo, e, se não me engano, eu tive 24 votos, ela 8 votos. Mas esse é um novo momento para mim. Eu, ano que vem, faço 70 anos e quero usar toda a minha experiência, toda a minha teia de ligações, de promover projetos, de tratar coisas do que seja, porque eu sempre me envolvi muito com... O Natal de Luz já é uma produção artística aí, feita muito mais que um coração do que com um bolso. E eu aprendi muito com isso, leis e etc, estreitas ligações com as entidades e tudo mais, e acho que posso dar uma boa colaboração, não só com a parte literária, mas a parte também de conexão com setores empresariais, articular subsídios de lei Rouanet, lei de incentivo, que eu conheço muito. E eu estou entrando extremamente motivado. É uma vida nova, tenho bons amigos lá dentro, que espero estreitar ainda mais amizade, mas fazer novas amizades, que é sempre uma coisa muito boa em qualquer época do ano. E eu entendo que, pelo saber e pela experiência, pelo elevado grau de intelectualidade dos componentes da academia, seja uma coisa muito nutritiva, no sentido de me nutrir de coisas novas, de novas motivações, de novas amizades, de novos projetos, de novos anseios, de novos movimentos, de nova ambiência. É isso tudo que eu quero levar para lá. Para toda a minha família foi uma honra muito grande, né? Não pode ser diferente. E ela tem um significado, um simbolismo muito grande pela história e a conexão da família com a vida literária, com a poesia, com a música, né? A minha mãe milita a vida inteira na Sociedade Amiga do Livro, é uma pessoa que já abriu não sei quantas bibliotecas e é muito chegada à literatura. Dona Dia é figura absolutamente ligada ao mundo das letras e das artes. Mas o mais simbólico disso é porque, exatamente no ramo da Dona Dia, ou seja, dos Araújos, a repercussão foi maior aí, porque eles me disseram e enxergam isso como sendo um coroamento de toda essa sensibilidade que permeou gerações e gerações da família, que permanece aqui, que foram e desbravaram muita coisa pelo Brasil afora, principalmente no Rio, né? O tio Mozart, eu fiz um trabalho de pesquisa na família Araújo e encontrei uma raríssima declaração do João Gilberto dizendo que o tio Mozart era a única pessoa no mundo que tinha receio de tocar violão, de tanto que o Mozart Araújo entendia de violão. Então, a chegada à academia, no meu nome, traz esse viés, resgata essa história, coroa esse caminho todo da família Araújo, né, da sensibilidade da família Araújo. E, evidentemente, que isso entra para a história da academia, entra para a minha história, para a história da minha família. E eu acho que é muito gratificante ter isso e, com saúde, ver meus filhos, netos e daqui a pouco bisnetos acompanharem essa história, né? A minha posse foi no dia 9 de setembro, esse mês.
ela teve que ser virtual. Nós tínhamos dois limites. Um, que o regulamento da academia reza que o acadêmico tem que tomar posse no máximo 6 meses depois da votação. Tínhamos que cumprir esse prazo. E nós tínhamos também que cumprir as determinações governamentais de limitação da pandemia. Esse vírus vai varar a história aí, mas nós estamos vivendo a maior pandemia que o mundo já teve, e perto de 600 mil mortos no Brasil. Eu fui um que tive 2 vezes, a última agora, no final de janeiro para fevereiro, de forma extremamente grave, tive internado, entubado, enfim. Mas no dia 9, nós montamos 2 estruturas, uma na minha casa, com a minha família, e outra na casa do presidente Lúcio Alcântara. Estavam presentes lá a Regina Fiuza como cerimonialista, o doutor Lúcio presidindo a mesa, o Zé Augusto Bezerra representando os ex-presidentes da academia, a dona Beatriz, mulher do doutor Lúcio, representando as mulheres da academia, e isso tudo foi secretariado pelo secretário da academia, o doutor Flávio Leitão. Foi uma cerimônia simples, mas extremamente simbólica, porque eu recebi, quem me botou o colar acadêmico foi a dona Di. E ela, para mim, foi muito importante, por tudo que ela representa na minha vida. E foi minha professora, de verdade, porque acompanhou, me ensinou a ler e escrever, que ela acompanhou todos os filhos dela. Foi quem me incentivou a escrever. E é quem me traz esse DNA da poesia, da sensibilidade, tudo mais e tal. Então foi um momento muito importante, muito marcante para mim, para a minha família. Recebi o diploma das mãos da dona Estela, minha mulher, com quem sou casado há mais de 40 anos. Rodeado pelos meus filhos e todos os meus filhos e todos os meus netos. O que eu me comprometi nesse dia, dentre outras coisas, eu distingo claramente o fato de você doar alguma coisa, algum recurso, alguma obra de arte, enfim, o que seja, e se doar sua cabeça, seu coração, sua experiência, para alguma coisa, alguma causa. E na minha fala, eu me comprometia, como me comprometo agora, a me doar àquela casa e àquela causa, né, com o melhor da minha experiência, com o melhor do meu entusiasmo, o melhor dos meus pequenos atributos, melhor das minhas amizades. Enfim, eu disse e registro aqui de que realmente abriu-se uma janela, escancarou-se uma porta de grande oportunidade, que está me dando uma vitalidade muito grande. Eu estou muito entusiasmado e espero contribuir e honrar com a confiança de todos que acreditaram no meu nome. Na verdade, eu atualmente tenho 2 livros e 2 CDs. O primeiro foi lançado em 2000, o outro em 2012. Né? Um se chama Travessia, o outro Trajetória. Mas é importante dizer que a poesia me levou à música, porque alguns compositores e músicos locais, até sem eu saber, começaram a colocar música em algumas poesias minhas. E eu gostei muito da fruta. E daí isso abriu um novo caminho, um novo viés. Tanto é que hoje eu escrevo muito mais voltado para as letras das músicas. Eu não deixei de fazer poesia, porque uma coisa está intimamente ligada à outra, porque a música é a poesia cantada, né? Mas foi uma coisa que me abriu muitos caminhos. Eu fiz grandes amizades. Hoje eu sou parceiro do Francis Raime,
que é o maior parceiro do Chico, parceiro amigo de ir para a casa dele vir para a minha casa em Guaramiranga, vir aqui em Fortaleza, de estarmos sempre juntos no Rio, no sítio dele, etc. Sou muito amigo do Roberto Menescal, que é um ícone, parceiro dele também. Do Danilo Caymmi, filho do Dorival, um figuraço também, que eu já conheço há muitos anos. Já fizemos muitos trabalhos juntos. Do Jorge Versilo, do Falcão, Adelson Viana, Nonato Luiz. Muita gente de muito bom peso e muito significativo na música popular brasileira. E no ano que vem eu já estou previsto para lançar esse novo livro, O Pastoreador de Passarinhos, que junto vem o CD. A minha poesia é uma poesia muito voltada para a natureza. Eu sou um apaixonado pela natureza, sou um plantador de árvores, né? Eu gosto muito das coisas extremamente simples, sintéticas. Eu gosto muito do Mário Quintana. Tem uma poetisa de São Paulo, chama Flora Figueiredo, também me influenciou muito. Drummond, né? Vinícius, fico por aí, né? Claro que Fernando Pessoa ninguém pode deixar de ler, né? Mas no meio do caminho eu deixei de ler as pessoas, para que não me jogasse outras influências e que eu ficasse preso a determinadas correntes ou alguma coisa desse tipo. Eu queria liberdade, né? Outro fato interessante é que a acessibilidade da gente, às vezes ela extravasa de um jeito, mas é acessibilidade para tudo. Quem tem acessibilidade para tudo. E eu comecei a fazer alguns desenhos, né? Então, meu último livro foi ilustrado com os meus desenhos e o próximo também não será diferente. É uma grande diversão e eu uso algumas coisas. Nunca fui formado, nunca tive uma aula de pintura, eu não uso sequer tintas. Eu uso muito carvão, lápis, essas coisas assim. Eu acho que o papel principal da academia é preservar a história e incentivar o futuro, né? Então, e esse futuro está em gente que está hoje com 15, 16, 17, 18 anos, jovens que estão aí e que precisam entender a importância da academia, serem motivados a ler, a escrever, né? E participar mais da vida literária do cearense. E eu diria que vocês não tenham medo de escrever. Escrevam. Escrever é uma grande terapia, é uma grande alegria e é uma grande serviço que a gente presta ao mundo. Porque escrever para si já é bom, mas quando você escreve para si e para o próximo, é muito melhor. Tendo, dou. Não tendo, peço emprestado. O que trago é para a viagem. Lembrança do ser, saudade do tido, vontade de aprender. Lições do ontem, deveres do amanhã, satisfações do hoje, sonhos em construção, mas estou de passagem. Cartão de embarque carimbado na maternidade, com destino certo para o alaúde derradeiro. Nas paragens vou vazando e extravasando, assumindo e consumindo, mas dando um tanto mais do que recebo. E acelero, abro a válvula e vou fundo. Peço passagem como quem tem pressa. E sigo viagem, linda, primeira e derradeira, ida sem volta, mas fazendo bagagens. Malas cheias de realizações e decepções, mas cheias. Acho até que devo pagar excesso de bagagens. E se me pedirem para aliviar no meio do embarque, deixo uma valise pequena e descartável, onde tinha guardado separado algumas tristezas, graves ingratidões e umas gotinhas de desilusões. O resto vai comigo. Não abro mão. Pago o que for preciso, mas vai comigo. E quando chegar do outro lado do Porto Seguro, desembarco,
com passaporte visado e autorizado pelos anjos, que me entregarão novas valizes, leves, vazias e cheias de esperança.